Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que a tua graça venha sobre nós mais uma vez e que nós possamos aprender com a sabedoria que vem do alto, com a tua palavra, que nós possamos aprender um pouco mais de ti e um pouco mais de nós, para que possamos, Senhor, buscar os melhores caminhos, para que possamos crescer na tua graça, para que possamos ser os discípulos de Cristo que tu nos chamaste para sermos. Que tu nos abençoes agora, abre nossas mentes, nosso coração, conforme a nossa vontade, Senhor, aos teus preceitos, aos teus mandamentos, ao teu propósito para cada um de nós. É isso que nós te pedimos, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, somente um versículo. O último versículo desse capítulo, verso 26. Gálatas 5, 26. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. No dia 8 de junho de 1941, C.S. Lewis, um dos pensadores mais influentes do século XX, subiu ao púlpito da igreja Santa Maria a Virgem, em Oxford, para fazer uma das palestras mais intrigantes e inteligentes do século XX. Ali nessa palestra, dentre outros assuntos, ele percebeu um traço na história da igreja, bastante esquecido naquele momento, e enfatizou isso, deixando claro que o plano de Deus para o homem continua sendo o plano original. Que o homem seja a imagem de Deus e que exerça domínio sobre a criação. Ali ele diz que cada pessoa, cada um de nós, cada pessoa que já pisou na face da terra, está se encaminhando para um de dois destinos. Ou para ser coberta de glória, ou de vergonha. Ou seja, nós seremos como se fôssemos, no futuro, como pequenos deuses, todos sob o comando do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Vou ler um trecho dessa palestra, O Peso de Glória, o peso de glória que ele fala ali é a glória que o Senhor tem para conceder aos seus filhos. Vejam o que ele diz já mais para o finalzinho da palestra. Ele diz assim: é coisa séria viver numa sociedade de possíveis deuses e deusas. E lembrar que a pessoa mais chata e desinteressante com quem você pode conversar poderá um dia ser uma criatura que, se você a visse agora, seria fortemente tentado a adorar. Ou então, um horror e uma corrupção tal qual você encontra agora, se for o caso, apenas num pesadelo. Um desses dois caminhos. Qualquer pessoa. Continuando, Lewis. O dia todo, em certo sentido, ajudamos uns aos outros a chegar a um desses dois destinos. É à luz dessas possibilidades irrefutáveis e com a reverência e a circunspecção que as caracterizam que deveríamos conduzir nossas interações uns com os outros. Todas as amizades, todos os amores, toda a diversão, toda a política. Não existem pessoas comuns.
Você nunca conversou com um mero mortal. Nações, culturas, artes, civilizações, essas coisas são mortais. E a vida dessas coisas é para nós como a vida de um mosquito. No entanto, é com os imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos, horrorosos imortais ou eternos esplendorosos. Essa visão, ela é importante para que nós olhemos para nós mesmos em perspectiva. Nós somos como pequenos anjos ou pequenos demônios. Criaturas de Deus que têm o privilégio de serem racionais e possuírem poder concedido por Ele. Deus criou os anjos, muitos deles se rebelaram, se tornaram demônios. E Ele criou o homem e esse também se rebelou. Mas porque Deus não nos abandonou e Ele manteve a sua graça presente, inclusive a graça comum, por isso é que nós somos essa mistura de virtudes e vícios, como dizia Aristóteles. Nós podemos fazer o bem, salvar e proteger. Temos poder para isso. Ainda mais quando agimos coletivamente. E nós podemos fazer o mal, roubar, matar e destruir. Com as mesmas mãos, com o mesmo poder. Nós vivemos essa ambiguidade aqui nesse mundo, mas ela vai ser resolvida. E nosso destino final é ser consumado como se fôssemos anjos ou como se fôssemos demônios. Como um ser cheio de glória ou como um monstro irracional e louco. E aí nós, nessa série, a gente tem visto, né, que nós sabemos, e nós sabemos que é ensino bíblico, que de nós procede o mal e de Deus o bem. O Senhor Jesus nos ensinou que é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios e todos esses pecados capitais que a gente tem estudado juntos aqui, nessa série. E hoje nós vamos falar da inveja. Antes nós falamos do orgulho. E nós não podemos deixar de perceber que a inveja e o orgulho andam lado a lado. Inclusive aqui no nosso texto, perceberam? O orgulho provoca, a inveja reage. Certo? Não nos deixemos possuir de vanglória. Preste atenção nessa palavra possuir, ser possuído. A Bíblia usa muito essa expressão. Possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A dinâmica do mal. O orgulho provoca, a inveja reage. O orgulhoso quer ser o centro das atenções, roubando o espaço do outro que também queria ser o centro das atenções. E aí vem a inveja. A inveja se nutre de um orgulho ferido. E nós vamos falar aqui, hoje, de como a inveja é um ser grotesco, dos monstros que sempre a acompanham, como ela é uma exterminadora de alegria, e nós vamos ver o antídoto de Deus para esse veneno que tem correndo nas nossas veias. Então, em primeiro lugar, vamos ver como a inveja é um ser grotesco. Pessoal, as artes, elas são importantes, né? Eu tenho comentado lá em casa com a minha família, como as artes são importantes, como a gente seria empobrecido se não existissem as artes. A humanidade sempre precisou da expressão artística. E as artes, elas são importantes para nos dar perspectiva quanto ao mundo, para que nós ganhemos compreensão. E na literatura, na pintura, na gravura, os 7 pecados capitais costumam ser simbolizados, expressados, sempre com
na forma de monstros horrorosos. Mas talvez os monstros mais horrorosos que os artistas concebem sejam aqueles que eles criam para representar a inveja. A inveja é representada de um modo especialmente grotesco. Shakespeare, no século XVII, ele chamou a inveja de um monstro de olhos verdes. Por isso que a gente tem a expressão popular, né? Verde de inveja. De fato, todos esses pecados são como que monstros que vivem dentro de nós, querendo aflorar mais, querendo ganhar espaço, querendo nos deformar para que assumamos a forma deles. Lembrem do que o C.S. Lewis disse. Há uma luta acontecendo, há um veredito final que vai acontecer para ver se cada um de nós será um ser revestido de glória ou um ser horroroso revestido de vergonha. Nós vamos sendo, quando damos espaço a esses monstros internos, nós vamos sendo progressivamente deformados, até que nós nos tornamos um horror que só existe nos mais terríveis pesadelos, como ele falou. Observando a história da humanidade, e especialmente hoje as páginas policiais, nós percebemos que alguns dos nossos irmãos em Adão, né, seres humanos como nós, alguns já chegaram lá, já se desumanizaram a ponto de se tornarem bestas incontroláveis, monstros irracionais. E isso não deixa de ser um aviso de Deus para cada um de nós. Vamos tentar, então, entender melhor a inveja. A inveja está nas piores listas da Bíblia. Você vê aqui nessa lista das obras da carne, aqui de Gálatas, veja lá o versículo 21. Veja ali, o versículo 21 já começa com as invejas. Também está na lista lá de Romanos 1, né, a lista de como são as pessoas que abandonaram a Deus, né? Como que elas se tornaram. E aí você tem aquela lista horrível. E ali, um dos itens diz que esses indivíduos, todos nós em Adão, eles são, é a expressão que tem lá em Romanos 1, no versículo 29, eles são possuídos de inveja. Possuídos de inveja. Uma expressão forte. E Jesus fala lá naquela lista de Marcos 7, daqueles males que vêm do coração, aqueles maus desígnios, ele cita também ali a inveja. O dicionário define a inveja como um sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Ou seja, a boa sorte, a boa aparência, os bens, as alegrias, as capacidades, as características, as conquistas, os relacionamentos do outro são um sofrimento contínuo para o invejoso. A inveja é um sentimento de infelicidade com tudo de bom que acontece na vida da outra pessoa. A gente não costuma dar muita atenção para a inveja, mas ela é muito, muito perigosa. A inveja é extremamente anti-Deus e anti-humanidade. Ora, se é extremamente anti-Deus e anti-humanidade, então, conclusão, ela é diabólica. Ser anti-Deus e ser anti-humanidade é ser diabólico, certo? Ela é muito diabólica. Pensem num texto como Romanos 12, 15, um texto tão bonito. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O monstro de olhos verdes, como é que ele vai ler esse texto?
Alegrai-vos com os que choram e chorai com os que se alegram. Tal a arrogância insana e o caráter realmente monstruoso e grotesco da inveja. A Bíblia faz alguns alertas muito especiais em relação à inveja, que ela não faz a respeito de nenhum outro pecado. Veja alguns textos, como por exemplo Provérbios 27:4. Provérbios 27:4 diz o seguinte: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A ira, o furor, geralmente são explosões que começam e terminam de modo abrupto. A inveja é contínua. Ela trama o mal ao longo de toda a sua existência. Provérbios 14:30 é especialmente interessante quando a gente pensa nessa metáfora do monstro se formando dentro de nós, se a gente não for vigilante. Veja o que diz Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Alguma coisa horrível que vem de dentro. Alguma coisa que vai destruindo você, deformando, destruindo você completamente. A inveja é a podridão dos ossos. Tiago 3,16 diz que onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e, veja bem, toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de inveja. Já começa lá com Caim e Abel, certo? Vocês já pararam para pensar que o primeiro pecado que é cometido depois da queda foi cometido por causa de inveja? Porque Caim não gostou que Deus se agradou mais da oferta de Abel. E aí matou o seu irmão. E tem outros, José e seus irmãos, Lia e Raquel. Saul e Davi, né? Esse aí é um bem forte. Até tem estudos bem interessantes que comparam Saul com Jonatas, né? A reação absurda do louco e a reação correta do sábio diante de Davi, diante da pessoa que Davi é e daquilo que Deus escolheu que Davi fosse. Muito interessante esse tipo de estudo, vale muito a pena você mesmo fazer, muito legal. O próprio pecado original, certo? Não temos como deixar de dizer que o que motivou Eva e Adão, primeiro Eva, depois Adão, a cair, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi porque eles estavam possuídos de inveja em relação a Deus. O grande comentarista batista reformado do século XVIII, John Gill, cita um verso do livro apócrifo de Sabedoria, que apesar de não ser inspirado, é um livro importante da literatura judaica e cristã e tem o seu valor, né? Em Sabedoria 2:24, diz o seguinte: é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Então veja que até a queda que nós não temos registrada, que é a queda do demônio, também foi provocada por inveja, né? Como a gente pode imaginar, certo? Muitas vezes aí nós temos que fazer algumas distinções agora, né? Muitas vezes a gente confunde, a gente mistura um pouco ciúme com inveja. Mas não é a mesma coisa, porque ciúme é algo direcionado a alguma coisa que eu tenho. Inveja é direcionada por alguma coisa do outro. Entenderam? Então, por isso que ciúme nem sempre é pecado, mas inveja sempre é. Outra coisa que talvez tenha vindo à mente de vocês, mas como é que fica a cobiça? Porque se eu estou focando na coisa do outro, isso não é cobiça? Sim, por isso que a inveja,
onde há inveja, há toda espécie de coisas ruins, certo? Então, a cobiça já é um que vem junto, já vem no pacote, né? A cobiça, ela é um desejo por algo que o outro tem. A inveja é o sentimento de infelicidade e inquietação porque o outro tem aquilo. Entenderam? A cobiça foca o objeto que o outro tem. A inveja foca o próprio possuidor daquilo. Ou talvez, para resumir de uma outra maneira, a cobiça é dirigida para o que ele tem, para o que o outro tem, e inveja é dirigida para o homem em si. A cobiça rouba, a inveja mata. E esse é só um dos primeiros monstros que acompanham, né? Falei que ia falar dos monstros que acompanham. Lembram de Tiago, né? Tiago disse que onde há inveja, ali há toda espécie de coisas ruins. Monstros que acompanham a inveja. Lembra que nós falamos que os pecados capitais são pecados raiz, pecados que geram outros pecados? Aqui na inveja isso é bem nítido. Um autor já disse que o pecado sempre anda em bandos, como uma matilha de lobos. E aqui você tem um pacote que vem sempre junto, como se fosse uma matilha de lobos mesmo. Com a inveja vem o orgulho, a ira, a rivalidade, o ressentimento, a malícia. Rivalidade é um tipo de insegurança relacionada a uma comparação entre uma avaliação, na verdade, orgulhosa e invejosa, em que eu avalio a mim mesmo e avalio os outros. Isso é rivalidade. Ressentimento é uma amargura profunda, provocada pela percepção de uma injustiça. Pode ser algo tão banal e tão distorcido quanto, por exemplo, um amigo receber uma promoção e você não. E aí você se acha injustiçado. Não houve injustiça alguma, mas é a sua percepção, por causa da inveja. Malícia é um ódio disfarçado que procura tramar contra os outros e se regozija quando eles caem. Todos esses lobos e outros ainda se levantam quando o líder da matilha, a inveja, se levanta. A inveja é ardilosa e altamente falsa. Como todo pecado, é também irracional. Ela nutre-se de emoções absurdas e de perda total de senso de realidade. É o que vemos bem ilustrado na Bíblia, na loucura progressiva de Saul, em relação a Davi. Vocês já perceberam? Um misto de falsidade com bajulação, seguida de rompantes, de tentativas de homicídio, de ira, descontrole e uma perturbação contínua. E tudo começou, lembram, quando algumas mulheres cantaram um certo cântico? E aí a Bíblia diz que Saul olhou para aquilo de uma maneira especial. Os olhos verdes do monstro. Portanto, quando a inveja ganha força em um coração humano, essa horrível matilha de lobos, essa toda espécie de coisas ruins, mostra a sua força insana. Inveja, ciúme, cobiça, rivalidade, comparação, ressentimento, malícia, falsidade, ódio, observação perversa dos outros, fofoca, desejos corruptos e uma comparação irracional com as outras pessoas. Esses são os monstros que acompanham a inveja. Terceiro ponto. A inveja é um exterminador de alegria.
Meus irmãos, a gente não tem inveja de pessoas que não estão roubando nosso espaço, por assim dizer. Jogadores de futebol não sentem inveja do Neymar, ou do Messi, ou do Cristiano Ronaldo. Pelo contrário, eles têm admiração. Eles têm inveja do cara que joga do lado deles. Porque a inveja ela é sempre dirigida para pessoas próximas de nós. São as pessoas que estão perto, que são as ameaças ao nosso projeto Deus. Aquele desejo que nós temos de ser um tirano que controla tudo ao nosso redor. Síndrome de Deus, né? Como alguém já disse. O pecado, basicamente, é isso, síndrome de Deus. É fácil você fazer esse raciocínio. Vejam que Paulo alerta aos Gálatas aqui, em Gálatas 5:26, a não provocarem e a não terem inveja uns dos outros. As pessoas que estão próximas. A inveja, ela sempre brota, ela sempre vem, porque alguém do meu lado recebeu um elogio, conquistou algo valioso, teve uma bênção que eu não tive, conseguiu uma namorada ou namorado, eu não, conseguiu um emprego, eu não, foi homenageado, eu não fui, é o queridinho da mamãe, eu não sou, é famoso, eu não, tem dinheiro, eu não tenho, tem uma família feliz, eu não, tem um cônjuge sábio, sensato e amoroso, eu não tenho. A inveja é algo tão irracional que ela pode ser comparada àquela disputa de território que os animais fazem, sabe? Quando os animais disputam território. Esse é o nível da irracionalidade. A disputa de território fica bem clara, né? Quando a gente pensa num exercício que é feito, que todo pai já viu, se um pai com alguma sabedoria, algum poder de observação já viu, e talvez se você lembrar um pouco da sua infância, você lembra disso também em você, porque isso é uma característica do ser humano em geral, porque essas coisas estão no coração do homem, não de alguns homens, de todos os homens. A experiência é muito simples. Pegue uma criança aí de 2 anos e meio, 3 anos, por aí, e coloque ela numa sala cheia de brinquedos. Brinquedos maravilhosos. Deixa ela ali, ela já entra, os olhos já brilham, né? E coloca ela lá dentro. Imagina que ela pega um determinado brinquedo lá, um bichinho, cheio de recursos, cheio de atratividades para ela e tal, e começa a brincar com esse bichinho. Aí vamos continuar a experiência. Coloca agora uma segunda criança naquela mesma sala. Adivinha qual é o brinquedo que ela quer? Lembre-se, a sala está cheia de brinquedos. Adivinha qual é o brinquedo que ela quer? Mas tem mais um detalhe aí. Vocês sabem como são crianças dessa idade. Elas logo se cansam de uma determinada coisa. Logo, ainda mais numa sala cheia de brinquedos, logo pegam outra, né? Mas aquela primeira criança, quando vem a segunda, e ela percebe que aquela segunda quer aquele brinquedo, vocês acham que ela vai trocar? É o melhor brinquedo que existe no universo. As crianças disfarçam muito mal, né? Nós vamos aprendendo ao longo da vida com a malícia que vamos ganhando, a perda da inocência cada vez mais, a gente começa a aprender a disfarçar, né? E vamos ficando bons em esconder o monstro. Mas a criança é mais ingênua e ela acaba se revelando. Ou seja, o que isso quer dizer, essa experiência simples, né? E os filósofos e sociólogos, eles estudam esse tipo de experiência. Parece bobagem, mas não é. Eu desejo o que o outro deseja. Quando eu percebo que uma coisa tem valor para ele, passa a ter valor para mim. Isso é muito usado em publicidade, né? Esse recurso. Se alguém deseja aquilo ali, é porque aquilo ali tem valor. E aí eu quero que aquilo ali seja
meu. Ou seja, a dinâmica do mal, né? A vanglória quer provocar inveja nos outros e os invejosos desejam a vanglória. Exatamente o que mostra o nosso texto. E aí aqui não está falando de criancinhas de 3 anos. Vejam que o orgulho e a inveja, eles estão no centro dessa luta da carne com o espírito. Perceberam que esse é o último versículo do capítulo 5 de Gálatas, e ele vem logo depois, perceba aí o contexto, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, né? Então, lá no versículo 19 começam as obras da carne, depois no 22 começa o fruto do Espírito, aí no 24 Paulo diz aos Gálatas que eles deveriam já ter crucificado a carne com suas paixões e concupiscências, e no 25 ele diz que eles andem no Espírito. Parece que toda essa dinâmica correta é destruída se acontecer o que está expresso no versículo 26. Está o poder destrutivo desses dois grandes monstros aí. E aí nós temos que nos perguntar, né, a todos nós. Eu pergunto a você, né? Como você responde às alegrias, conquistas e felicidade alheias? Você se regozija e se alegra pelo outro? Ou você fofoca e se ressente pela alegria deles e reclama da sua situação e fica murmurando e de como você é injustiçado? E se você se regozija com eles, aquilo ali, quanto de verdade e sinceridade e o quanto de falsidade tem nessa alegria? Quanto é genuína essa alegria? Há gratidão no seu coração ou brota a rivalidade e o ressentimento? Quando alguém é bem-sucedido, quando alguém é muito usado por Deus, quando alguém é muito frutífero, você se torna um admirador ou um crítico? Solteiros, quando um amigo seu ou uma amiga sua acha um namorado ou namorada, ou se casa, ou tem filhos, você se alegra por eles? Ou fica ressentido e abatido porque você sente que ficou para trás, como se diz? Jovens, quando um dos seus amigos é bem-sucedido, ótimo estudante, consegue um emprego, é aprovado em algum concurso, tem muitos amigos, tem férias maravilhosas, você fica feliz por ele e grato a Deus pelas bênçãos que ele tem recebido? Mães, como vocês se sentem quando o filho da outra mãe conquista alguma coisa importante? Você fica comparando os seus filhos com os delas? Ou fica provocando a outra mãe, porque o filho dela já devia estar andando como o seu e ainda não andou? Ou devia estar falando, não falou ainda. Vanglória brincando com a provocação da inveja. Essa dinâmica diabólica aqui que Paulo proibiu, o Espírito Santo do Senhor proibiu. Homens, como vocês se sentem quando seu amigo é promovido? Tem uma melhora salarial, pode dar uma condição melhor para a família, consegue comprar uma casa, um carro. Você fica feliz por ele, agradece a Deus por ele? Gente, inveja mata. Inveja não é como cobiça, inveja não é dirigida à coisa, inveja é dirigida à pessoa. Ela tem a ver com morte, ela tem a ver com Caim matando Abel. E, pior, lembre-se, Jesus Cristo foi morto por inveja, o Apolo leu para nós aqui. Pilatos percebeu que os caras estavam entregando ele por inveja. Versículo 10 do capítulo 15 de Marcos. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Por isso, gente, nós precisamos, e aí cada pregação nessa série
é para a gente escolher o bom, o belo e o verdadeiro, e não o feio, o horrível, o destrutivo. Nós precisamos abandonar hoje o nosso projeto Deus, a nossa síndrome de Deus. No coração de cada homem e cada mulher há essa inveja assassina. Ora, se nós temos inveja de pessoas cheias de problemas, como é cada um de nós, pessoas imperfeitas, com todo tipo de imperfeição, o que seria dessa inveja se o Senhor Jesus, o homem perfeito, estivesse aqui conosco? Provavelmente nós gritaríamos com a multidão: crucifica-o, crucifica-o. Porque ele é o homem perfeito. Ele é aquele que mais poderia prejudicar o nosso projeto Deus, a nossa síndrome de Deus. Inveja matou Abel, inveja matou Jesus. Mas quando a inveja o matou, ele matou a inveja e abriu o caminho da reversão desse profundo mal para todos nós. E aí o antídoto de Deus é um só. Graça, três na verdade, né? Graça, gratidão e contentamento. Graça, porque a graça de Deus nos redefine, porque nós fomos chamados a um caminho novo, porque nós fomos chamados a ter um outro coração, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração aberto a Deus, o verdadeiro Deus. Nós não somos Deus, Ele é. Nós não precisamos mais nos tornar monstros horripilantes lá no fim da linha. Há um caminho de glória para todos nós. Seguindo a Cristo, carregando a nossa cruz, rumo ao Calvário, rumo ao sepulcro, rumo ao trono. Quando nos chegamos a Cristo, nós conhecemos a verdadeira sabedoria, e aí a loucura se desvanece. Nós entendemos que cada um de nós foi criado único, e que cada dia da nossa vida foi escrita num livro, para que nós representássemos o nosso papel no teatro de Deus. E o meu papel não é igual ao seu não é igual ao meu. E é muito bom que nós estejamos interagindo, cada um no seu papel, porque é assim que deve ser e assim glorifica ao Senhor. E aí nós nos regozijamos por sermos quem somos e pelo outro ser quem ele é. Nós temos bênçãos e sofrimentos únicos a nós. Como Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou. Toma isso para você. Pela graça de Deus você é o que você é. É ela que te define, certo? Então a graça é antídoto, sim, porque ela nos dá perspectiva, ela nos tira da loucura, da ingenuidade, da insanidade, da ignorância. E aí vem a gratidão. Pessoal, historicamente, os 7 pecados capitais, ao longo da história da igreja, os teólogos foram agregando virtudes, que são virtudes que contrapõem cada um daqueles vícios, cada um daqueles males dos 7 pecados capitais. Nós vimos que para o orgulho é a humildade e para a inveja é a gratidão. Gratidão. Historicamente. O Newton sempre insiste aqui nas pregações dele da importância de dar graças em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Pessoas agradecidas não invejam. Elas não têm como. Elas são felizes. E essas pessoas têm o que a Bíblia chama de contentamento. Contentamento é você estar sempre satisfeito com o que Deus colocou no teu caminho, com o que Ele escreveu no livro para você. O romance da vida cristã, como diria o Dr. Martin Lloyd-Jones. A sua história única, o seu papel no teatro de Deus, como diria Calvino. Foi Ele que te fez, foi Ele que te chamou, foi Ele que colocou cada chamado na sua vida. Contentamento diante disso
é gratidão em ação. Contentamento é gratidão em ação. E aí nós temos tantos textos bonitos, né, sobre o contentamento. Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Exemplo do nosso apóstolo Paulo. 1 Timóteo 6:6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos, tranquilos. Por quê? Hebreus 13:5 nos diz por que nós podemos ficar tão tranquilos. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Contentai-vos com as coisas que vocês têm, porque tem promessa. Lembra do rico e Lázaro, tá? A história não terminou bem como parecia que ia terminar. O fim de cada um não era bem o que parecia que ia acontecer, né? Aqui é só uma passagem pelo deserto. Nosso destino ainda não atingimos. E nós lemos aqui no início do culto Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Foi isso que Lázaro experimentou. Aqui nessa vida, chagas que os cães vinham lamber. Mendigo. Mas não terminou assim a história. Nós temos que ter gratidão também, gente, e contentamento pelo que o outro tem. Pelo que o outro é. Porque ele é precioso. Lembra do C.S. Lewis? Não existe pessoa comum. Ele também está cumprindo o chamado que Deus tem para ele. Um autor disse que o mais efetivo remédio contra a inveja é o puro leite espiritual da bondade de Deus. Tudo que nós vimos aqui nessas promessas. Irmãos, nós seremos como nosso Senhor Jesus quando nós pudermos orar de coração todos os dias. Senhor, obrigado, 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 porque tu tens sido tão bom comigo e tão bom com eles. Vamos orar? Senhor, obrigado porque tu és tão bom conosco. Nós te agradecemos e te pedimos perdão, Senhor, por não entendermos muitas vezes qual é o propósito de cada um de nós nessa nossa caminhada aqui. Tem misericórdia de nós e nos ensina, Senhor, a querermos o caminho que tu apontaste, o caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou, o caminho da sabedoria, o caminho daquilo que é bom, belo e verdadeiro, e que a gente possa não dar espaço para todas essas coisas que afloram da nossa carne e que nos destroem e que nos causam tanto mal a nós e àqueles que estão próximos a nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, enche-nos com a tua graça, dá-nos um coração muito agradecido, que a gente possa, Senhor, crescer na prática da gratidão contínua em todas as circunstâncias, diante de tudo que tu tens escrito no livro para cada um de nós, até o dia em que nos encontraremos contigo na glória. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos relembra de tudo isso e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.